Neste vídeo, irei trazer mais um maravilhoso corte de um vídeo do professor Fábio Sabino. Lembrando que o professor Fábio Sabino se considera não ateu, mas ele é consciente e fala a verdade daquilo que os líderes religiosos mentem para manipular e alienar as ovelhas e gados, sobre os falsos milagres citados no livro mais mentiroso do mundo, a Bíblia. E mais uma vez deixo bem claro, quando nós fazemos uma crítica, nós fazemos crítica sobre o sistema religioso, sobre uma fé que não funciona, sobre as mentiras dos traficantes da fé, que são os líderes religiosos, e não sobre pessoas. Não temos nada contra vida pessoal de ninguém. Nós respeitamos pessoas. Isso é o mais importante, é o respeito, o amor e o carinho que temos que ter com as pessoas. Não adianta você ser um religioso, mas não tem respeito ao seu próximo. Então as críticas são em cima de um sistema que só engana, só beneficia os líderes religiosos. É aquela coisa, nós estamos jogados à própria sorte em um mundo totalmente hostil e perigoso. Se nós não se ajudar, se respeitar, aí a coisa fica mais feia ainda. Porque somos nós mesmos que proporcionamos a guerra e a paz. Isso é fato. Não. Tu não acredita em nenhum milagre? Não, mano, porque não existe. A não ser que alguém me prove milagre. Eu sou diabético. Cadê? Não tem um homem de Deus para curar minha diabetes? Não existe milagre. Milagre só existe dentro da Bíblia. Fora dela não existe. Caso houvesse milagre, não poderia Deus ter livrado as criancinhas judias que morreram na guerra? Deus não poderia ter livrado um monte de líderes cristãos ungidos do Covid? Por que não fez isso? Que milagre é esse? Onde está o milagre? Tem um monte de gente na Caracolândia lá. A metade lá, se não for mais do que a metade, é tudo crente. Onde está o milagre de Deus? Mas as pessoas que atribuem curas extraordinárias a milagres, né? Até hoje eu não vi isso. Mas, sei lá, o cara tem câncer e de repente o câncer Isso, não, desaparece. não, calma. Se ele fez tratamento, isso não é milagre pra mim. Eu quero ver o camarada ter o câncer, diagnosticado o câncer. Passa em 3 médicos. É igual você fazer 3 orçamentos, né? Passa em 3, mas não faça nada. Só passa, sem tomar remédio ou nada. Vamos ver se vai ser curado. Qual é o maior milagre da humanidade hoje? O maior milagre é a ressurreição. Por que os pastores fazem culto fúnebre para evangelizar as outras pessoas para aceitar Jesus? Por que não ressuscita os mortos? Você já viu? Um morto ressuscitar? É. Acho que não. No cemitério. Você já foi em velórios? Vários, né? Vários velórios, vários enterros, né? Aí vai lá e faz o culto fúnebre. Não é para fazer culto fúnebre, não. Ora lá para ressuscitar. Por que não ressuscita? O maior milagre? Mas ele doou os órgãos. E para Deus, existe algo impossível para Deus? Meu irmão, os camaradas fez doação dos órgãos lá, coração, pulmão, o que for, córnea, o que for. Deus coloca tudo de volta, ele é Deus. Mas por que não? Né? Por que não faz? Por que não existe? Exatamente. Se realmente milagres existissem de fato, os líderes religiosos não precisariam de planos de saúde, não precisariam de médicos, da ciência e das tecnologias para se curarem das enfermidades. Exemplo disso, tivemos Ludmila Feber, que lutou contra um câncer por muito tempo, e o Deus que ela seguia, exaltava, adorava e glorificava, não teve a decência de lhe dar a cura. Se realmente aqueles milagres que está na Bíblia fosse verdade de fato, hoje ela estaria viva, dando seus testemunhos do milagre que o Deus tinha feito na sua vida. Os desafios que você estiver enfrentando, por mais dolorosos e grandes e difíceis que estejam sendo, o que você tiver que enfrentar, eu tenho aprendido a ter que encarar de cara lavada, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus.
Porque, de fato, em todas estas coisas que a gente passa, nós somos mais do que vencedores. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Força e coragem. Deus te abençoe. Mas não, pelo contrário, foi mais uma voz que se calou diante de uma mentira de um livro retrógrado. O que acontece, gente? A Bíblia é um livro religioso mitológico que retrata e fala de uma determinada cultura e de um determinado povo, de uma época específica e de um povo específico. Tudo que existe na Bíblia é dentro de um contexto religioso, mitológico, cultural e social de uma determinada época. A Bíblia não foi compilada para ser entendida em uma visão da sociedade cultural do século XXI. É tão provável que a Bíblia se refere a um determinado povo e época que a questão da lepra era tratada e vista dentro daquele contexto lá da Idade Antiga, onde a ciência e as tecnologias não existiam, que o leproso tinha que fazer os rituais religiosos, que é a mesma coisa de uma macumba, onde ele teria que se isolar do meio social como se fosse um monstro, uma maldição, porque isso era o conhecimento que se tinha da época. Por exemplo, no caso da sociedade patriarcal, o Antigo Testamento respalda muito sobre isso, onde a figura masculina era referência em todos os status sociais da época. Por isso que a mulher na Bíblia, no Antigo Testamento, não é vista com bons olhos. Outro exemplo de que não existem milagres no mundo da realidade foi o pastor Lázaro, Sara Mariano e centenas de líderes religiosos que já foram abatidos como gado no matadouro. Nunca vi um justo sem respostas. Ou ficar no sofrimento para ver. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. A cantora gospel Sara Mariano, que foi encontrada morta na sexta-feira depois de ficar desaparecida desde terça, havia informado em um áudio para sua irmã, Soraya Correia, que seu marido, Ederlan Mariano, manifestou interesse em adquirir uma arma. Na conversa, a evangélica afirmou que terminaria o relacionamento com ele se ele efetivamente comprasse a arma. Ederlan Mariano foi detido na madrugada de sábado, após admitir sua culpa no crime. Minha filha, ele estava querendo comprar uma arma. Eu não vou jogar o lixo lá em fora, tem uma semana. Aí demorando, eu fui na ponta de pé pra ver ele. Aí ele tava no telefone, falando. Eu pensei que ele tava falando com um rapaz aqui, que é um cara queimado aqui do bairro. Puxei conversa, que a Adriana disse, não, é que o cara queimado tá trazendo uma arma aí pra mim ver, que eu quero comprar uma arma. Aí eu disse, se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu? Porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo sem arma, imagina tu com arma. Ele, não, Deus me livre, eu mesmo não. Aí pronto. Mas eu já disse pra ele, se ele comprar uma arma, eu vou embora sem ele nem ver. Porque eu não tenho um pingo de confiança nele, Deus me livre. Ele sem arma, ele já destrói tudo, imagina ele com arma. Mas mulher, eu creio, a irmã tinha até falo, a irmã da universidade que eu estava conversando com ela, disse pra mim assim, ó, não, ele não vai tocar em você não, porque Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, né? Mas eu creio que Deus vai resolver, porque, minha filha, já entreguei a Deus e Deus tem que resolver, né? Só não quero tomar decisão precipitada, mas estou no aguardo de Deus responder, né? Mas eu tenho que agir com ele normal, tudo de bem, entendeu?
Porque eu não tenho um pingo de confiança, mulher, um pingo. Falando em milagres, Preta Gil está no maior sofrimento no leito de um hospital nos Estados Unidos, com um câncer terminal. Mas que não chega um anjo, um Deus, alguma das entidades das matrizes africanas ou um Jesus que possam tirá-la daquele sofrimento, lhe dando a cura. A oportunidade dos deuses se manifestarem e provarem suas próprias existências é o mais que tem. Mas nenhum desses 330 milhões de deuses tem essa capacidade de se rebelar. Por que isso não acontece? Simples, porque eles não existem. São guerras e guerras que já houve no mundo e que ainda existem. Mas os deuses, como sempre, calados, ocultos, vendo crianças inocentes sendo abatidas e não podem fazer nada. Você não percebe que existe algo errado nisso, não? Porque não é impossível você não desconfiar de tudo isso que acontece. E nenhum Deus se manifesta. Nenhum milagre acontece. Só é apenas palavras ao vento e uma promessa que nunca se cumpre. E esse negócio de dizer que Deus deixou a ciência e os médicos, isso é uma tremenda burrice e falta de conhecimento de ler a própria Bíblia. Não existe um versículo sequer na Bíblia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, que fale de ciência e de médicos, onde manda as pessoas procurar os médicos e a ciência para se curarem das enfermidades. A própria Bíblia manda as pessoas procurarem um presbítero e fazerem uso da oração para alcançar a cura e ainda mais ficar livre dos pecados. Então, um líder religioso abrir sua boca e dizer que o Deus da Bíblia deixou os médicos e a ciência, ou ele não conhece a própria Bíblia, ou está mentindo para enganar, manipular e alienar suas ovelhas ou gados. Só existe a ciência e os médicos porque os seres humanos foram evoluindo, fazendo novas pesquisas, estudos e teorias para criarem e desenvolver a ciência, onde uma pessoa passa uns 12 anos estudando para se tornar médico. E ainda vem uma desgraça de um burro ou uma burra dizer que foi Deus. Isso só pode ser uma piada mesmo. Como pode o Brasil evoluir com tantas burrice dessa? Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.